Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Iniciemos essa nossa meditação pedindo a Deus que venha em nosso auxílio, que Ele nos socorra, que Ele nos inspire com a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando o mês da Bíblia, esse mês de setembro, o mês da Palavra de Deus. Ele vai chegando já praticamente ao seu fim, não é? E nós sempre lembrando isso. O mês de setembro, ele é o mês da Bíblia, porque o dia 30 de setembro se celebra a memória de São Jerônimo, que fez aquele grande empreendimento de traduzir a Bíblia na linguagem que as pessoas pudessem compreender, que era o latim falado pelo povo naquele tempo, a pedido do Papa São Dámaso. Mas nós cristãos e cristãs, nós sabemos que dia da Bíblia é todo dia a gente reza no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o pão que nós pedimos é esse pão da palavra, a palavra de Deus. Então todo dia para nós é dia da Bíblia. A gente não vive um dia sem essa palavra, a gente não vive um dia sem esse alimento, sem esse suplemento para a nossa existência, né? Qual é essa palavra que cai no seu coração, cai na sua boca, que você mastiga a cada dia e que dá força, dá ânimo para você continuar o caminho, para você continuar a estrada? A estrada da vida é uma estrada que muitas vezes a gente experimenta cansaço, a gente experimenta desilusão. Lembra do profeta, não é, que está lá dormindo, querendo, pensando que vai morrer, e Deus diz para ele: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Então, é por isso que Deus a cada dia nos oferece o seu pão, o pão da sua palavra, para que a gente possa se levantar e continuar a estrada, continuar o caminho. São Jerônimo, né, que traduziu a Bíblia, esses livros da Sagrada Escritura, ele justamente falava da Bíblia como um pão, da Palavra de Deus como um pão, como esse pão que a gente precisa comer. E ele até dizia que os evangelhos são como que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente entra na comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus também através das palavras da Sagrada Escritura. E nós estamos lendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Hoje a liturgia nos apresenta o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículos de 51 a 56. É preciso lembrar que dentro do esquema no qual Lucas escreve o seu Evangelho, a partir de agora nós começamos um caminho de subida com Jesus para Jerusalém. O Evangelho de João, por exemplo, é um evangelho que mostra-nos muitas vezes Jesus indo a Jerusalém. Ele vai várias vezes a Jerusalém, e o Evangelho de João deixa isso muito bem evidente, muito bem claro em várias festas que ele participa com o seu povo. O Evangelho de Lucas, no momento da infância, fala de presença de Jesus em Jerusalém. Primeiro, quando ele era pequenininho, recém-nascido, quando Maria e José o levam ao templo, ele vai fazer o rito da circuncisão, e ali se encontram os pais, e a criança se encontram com Simeão e com a profetisa Ana, não é, que tomam o menino nos braços, o louvam, bendizem a Deus por aquela criança na qual Deus realiza todas as promessas que fizera ao povo de Israel. Há uma outra cena que nós vamos encontrar Jesus na cidade de Jerusalém, que é justamente ele com 12 anos, que é aquela recordação daquele rito que os judeus celebravam do Bar Mitzvah, que é o momento em que o menino assume a sua responsabilidade diante da sua fé e diante da religião. É a responsabilidade de cada um com o seu processo educativo. Jesus assumiu responsabilidade com a sua fé. Aliás, Jesus sempre assume responsabilidade, né? E a partir de agora a gente vai ver uma grande responsabilidade dele em relação à sua vida e à sua missão. O capítulo 9 nós vimos, Jesus enviou os seus discípulos e ali
recebem esse nome de apóstolos, né? Aqueles que vão anunciar, levar a mensagem, a boa nova. E a partir de agora, a partir do versículo 51, a gente vai ver que Jesus está fazendo a sua última viagem para Jerusalém. Então, a partir de agora, é um momento decisivo, é um momento de subida de Jesus para Jerusalém. E a subida do povo de Israel para Jerusalém, quando eles iam em grandes peregrinações, era justamente assim, era um caminhar de peregrinos, era uma peregrinação. Eles iam cantando os salmos, a viagem sempre feita em grupos. Lembra que quando Jesus se perdeu com 12 anos, ele ficou no templo, a Maria e José ficam pensando que ele esteja no meio da caravana, sai procurando e não encontra, porque eles viajavam assim, viajavam em caravana. E na medida que eles viajavam, conversavam muito. E é ali, por meio dessas conversas, que vai acontecendo, né, os cristãos, eles também vão fazendo a evangelização. Falo agora depois da ressurreição de Jesus, né? Os cristãos vão conversando nessas viagens, seja viagem de navio, sejam as viagens a pé, são as oportunidades que eles têm para evangelizar. Porque fazendo uma grande viagem a pé, o que é que as pessoas fazem? Ou ficam caladas ou conversam umas com as outras. E é esse caminhar e conversar que dá possibilidade de evangelizar, de transmitir. É como aquela música de Luiz Gonzaga, né? Ai, que bom que é uma viagem. Eu sei que num determinado ponto ele diz que é muita coisa que um cristão justamente descobre, vê quando anda a pé. E justamente, né, andando a pé, a gente vai tendo possibilidade de olhar o que está em volta da gente e vai também aprofundando relações. E agora Jesus começa a caminhar aí com os seus discípulos. E vocês vejam, né? Lembram que aquela conversa de um grupo que estava lá conversando com eles, disputando quem era que era o maior entre eles, a gente ouviu no Evangelho de ontem. Então, os pequenos grupinhos iam também conversando sobre várias coisas. E Jesus tem um olhar muito atento. Jesus quer compreender as coisas que estão acontecendo à sua volta. Aliás, tem uma coisa muito interessante na primeira leitura de hoje, que é do profeta Zacarias, que fala justamente disso, desse viajar, desse pôr-se em caminho. A profecia de Zacarias diz assim: isto diz o Senhor dos Exércitos, virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor. Então Jesus, que está subindo a Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele vai justamente ter um momento de desencontro com aqueles que são os vendedores do templo, justamente porque tinham reduzido a casa de Deus a um lugar de comércio, não aquilo que ela era, lugar de oração, casa de oração. Então vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também, diz o texto ainda, viram muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Então essa viagem para Jerusalém, para os discípulos, é sempre uma viagem que os leva para a presença do Senhor. Para a presença do Senhor significa ir para diante da face do Senhor, diante do rosto do Senhor. E não é dizer já forma técnica, né, na língua latina, inconspectu domini, diante do rosto, diante da face do Senhor. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa de um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que o Senhor está convosco. Interessante, quem vai em Jerusalém, quando chega ali na praça na antiga praça do templo, no Muro das Lamentações, pode sempre ver, se for quando vai chegar o Shabat, na sexta-feira à tarde, eles ficam sempre procurando juntar um grupo de 10 pessoas, de 10 homens, 10 homens, não é, para fazer o momento da sua oração, para entrarem nessa presença do Senhor, porque até hoje tem que ter esse número mínimo de 10 homens reunidos para realizarem esse momento do culto, esse momento da oração, essa pequena assembleia diante do Senhor. Então agora vemos Jesus com seus discípulos que estão indo, e dessa forma eles também representam essa humanidade que vai
caminhando para a presença de Deus, diante da face de Deus. O texto do Evangelho de hoje começa dizendo assim: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Jesus ser levado para o céu, aqui nós temos uma palavra técnica, que está chegando o momento da ascensão de Jesus. Então, o momento da ascensão de Jesus é a sua ida para o céu, e Lucas então interpreta o momento da morte de Jesus, da sua morte de cruz, a sua elevação, a sua ascensão, ser levado para o céu, não é? Que depois ele vai demonstrar que historicamente é algo que sucede no 40º dia depois da ressurreição de Jesus. Mas agora tudo nós já vemos em perspectiva, porque depois do 40º dia, depois da ascensão de Jesus, Lucas guarda isso no seu evangelho, que Jesus diz para eles perseverarem, ficarem em Jerusalém, dela não tomarem distância, enquanto não forem revestidos da força que vem do alto, que é o que acontece no milagre de Pentecostes, que Lucas depois continua a narrar nos seus Atos dos Apóstolos. E aqui o Evangelho diz uma coisa: então ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Então, antes da sua ascensão, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Aqui, eu estava dizendo que naquela palavra lá de Zacarias, quando eles dizem que vão para a casa do Senhor, na presença do Senhor, a gente diz diante da face do Senhor. E aqui, quando está dizendo aqui, tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, o texto grego diz que Jesus endureceu o rosto e foi para Jerusalém. Endureceu a face. Então não era uma decisão que Jesus estava tomando com uma coisa muito fácil, cheio assim de alegria, né? Como diz o Salmo, que alegria quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Jesus precisou endurecer a face. Já viu quando às vezes vão ter que fazer um corte, alguma coisa nos filmes que a gente vê, né? Que as pessoas, quando não tinha anestesia, morde alguma coisa para fazer um corte, um talho, alguma coisa, travar os dentes, endurecer a face. Jesus sabia que o que ele tinha para enfrentar era um momento de dor. Então agora Jesus endurece a face, toma uma decisão firme. Então Jesus está nos ensinando aqui agora que quando a gente precisa fazer certas escolhas na vida da gente, nem sempre as escolhas são fáceis, mas a gente precisa saber viver com consequência as decisões que a gente toma, as opções que a gente abraça. Nem sempre é fácil manter a fidelidade a uma promessa que a gente fez, mas é preciso ser consequente. A gente não é fiel porque é feliz. Às vezes, para ser fiel, você tem que enfrentar, feliz no sentido assim, você sempre pode experimentar sempre a realização, mas não pensar que a fidelidade é uma coisa que vinha fácil na vida da gente e que rime com felicidade e com sorriso. A fidelidade, ela é muitas vezes custosa. É custoso muitas vezes você tomar a decisão de não roubar, de não adulterar, de não corromper os outros com um discurso fácil. Então isso tudo significa que você precisa ser forte, que você precisa ter uma vontade inquebrantável, porque o mundo de hoje está todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo faz, você não faz também. Por que você é tão bobo assim? Então às vezes, para a gente ser fiel a decisões boas, puras e profundas, se a gente não fechar a cara, se a gente não endurecer o rosto, a gente não consegue se manter, a gente não consegue ser fiel. A fidelidade não é uma coisa fácil. A fidelidade tem o seu preço. Aí o que é que Jesus faz, né? Toma essa decisão de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Ele manda os discípulos à frente dele, vão como mensageiros. A palavra mensageiro em grego se diz angeloi. Lembra que depois de amanhã, não, hoje é 28, 29, 30, não é dia 1º, celebramos Santa Teresinha, 1º de outubro, dia 2, é a festa dos anjos da guarda. Aqui a palavra que a gente tem é os angeloi. Ele manda seus anjos à frente. Cada um de nós pode ser um anjo que Jesus manda à sua frente. Muitas vezes Jesus precisa de anjos, de mensageiros, para que a sua palavra chegue aos ouvidos das pessoas, chegue aos corações das pessoas. Agora, se você vai como mensageiro de Jesus, como um anjo de Jesus, não fique pensando que a gente vai ser sempre aplaudido, querido, desejado, bem acolhido.
O que foi que aconteceu aqui? Estes puseram-se a caminho, esses mensageiros de Jesus, esses discípulos que vão à frente, e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Uma das coisas que eram valorizadíssimas, das coisas valorizadas no povo de Israel, era esse senso da hospitalidade. A carta aos Hebreus, inclusive, diz assim, não é que os nossos pais na fé, Abraão e Sara, justamente porque foram capazes de realizar esse gesto da hospitalidade, eles acolheram anjos. Mas agora esses 12 que vão à frente de Jesus, eles vão como anjos, como mensageiros, mas infelizmente não é isso que eles vão experimentar, serem bem recebidos. Eles não vão receber essa hospedagem. Por quê? Porque os samaritanos não os receberam, porque eles davam a impressão de que ia para Jerusalém. Capítulo 4 do Evangelho de São João, nós sabemos que existe uma inimizade entre os samaritanos e os judeus, justamente porque na composição dos povos eles depois se dividiram as tribos e na Samaria entraram muitos povos de estratificação pagã na composição daquele povo. Os judeus não os via com muito bons olhos. E qual era a grande rivalidade deles? Eles tinham um templo na Samaria e os judeus tinham aquele templo lá de Jerusalém. Lembra que a samaritana vai dizer a Jesus: nós adoramos aqui nesse monte, o Monte Garizim, e vocês adoram lá em Jerusalém. Onde é que deve adorar de verdade? Jesus diz: mulher, vai chegar a hora, e é agora, em que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. E essa aqui é a rivalidade que existe entre eles. Então, sabendo que eles estavam indo para aquele templo lá de Jerusalém, eles não retêm que aquela era uma coisa boa, negaram a hospitalidade a Jesus. Negaram esse princípio que biblicamente eles acreditavam que se podia receber esses anjos, porque eles viram a história de Abraão, mas por conta dessas diferenças religiosas, eles deixam de oferecer um ato de humanidade, que é acolher quem é peregrino. Deixa de cumprir o mandamento de Deus por causa das interpretações religiosas. Olha quantas vezes a gente pode correr também o mesmo risco nos dias de hoje, de por conta das nossas expressões religiosas a gente fechar o coração para o irmão, para a irmã. Agora, o que é que aconteceu? Os discípulos de Jesus, vendo que esses samaritanos se fecharam para acolher Jesus, os discípulos Tiago e João, esses dois irmãos são chamados de Boanerges, aí vem a palavra energia, né? Se a gente fosse pensar, o som ressoa como se fosse energia, energia. Eram irmãos que eram assim como relâmpagos, e Jesus os chamava de Boanerges, porque diziam que eles eram filhos da trovoada, eles eram filhos do trovão. Vimos no evangelho de ontem como João disse, não é, a Jesus: nós proibimos alguém que estava expulsando o demônio em teu nome. João era todo cheio de ciúmes. João era o mais jovem do grupo, não é? E Jesus precisava ter paciência com esses mais jovens. Jesus sempre teve paciência com seus discípulos. Mas olha só, o que é que acontece aqui agora? Quando João e Tiago se aproximam de Jesus, fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu para destruí-los? Eles se esqueceram o que Jesus disse para eles. No início, aqui no capítulo 9, nós ouvimos, quando Jesus os mandou em missão, Jesus disse para eles: se por acaso em algum lugar vocês não forem bem recebidos, até a poeira que tiver na sandália, olha, tira a poeira, não deixa ficar nada, vai para frente, vai para diante, sem carregar essa poeira. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó voltarás. Não é? Essa poeira, não é, da nossa humanidade, da nossa fragilidade, que muitas vezes nós vemos manifestado nos outros. Então a gente deve aprender a superar todas essas fragilidades alheias. Mas eles não. Eles estão querendo aqui agora que, se possível, Jesus os autorize a mandar descer fogo do céu, porque agora eles vão ser reduzidos a poeira. Eles, os moradores da Samaria, vão virar cinza. E aquela cinza soprada ali, aquela poeira, pode voar. Mas Jesus o que é que diz? Relembra, não é, aquilo que ele já tinha dito antes, que era esse princípio de ir adiante e não querer ficar ali apegado nessa poeira da fragilidade alheia.
E aí Jesus disse para ele, voltou-se e os repreendeu. Eu disse para vocês que Jesus compreende os seus discípulos, mas às vezes o grande empreendimento, se a gente quer ir fazer um grande empreendimento, quer empreender bem a missão da vida da gente, a gente não pode só compreender, ou melhor, a gente compreende e repreende, porque às vezes a própria pessoa ela não se dá conta do que está acontecendo com ela, ela não se dá conta das raízes profundas dos seus comportamentos, e Jesus, justamente porque compreende, repreende, prende, pega de novo aquela situação e ajuda a pessoa a entender e ajuda a pessoa a aprofundar. Você se lembra que quando Pedro ouviu o discurso de Jesus que ele seria morto, seria entregue nas mãos dos sacerdotes, Pedro disse logo, Senhor, que isso não te aconteça. Jesus disse, vai para trás de mim, Satanás. Esse é o Espírito que agora de novo está agindo nesses outros apóstolos, como agia também naquele ciúme de João no dia de ontem. É sempre essa tentativa de uma mente fechada, sempre de querer criar divisão, de querer criar separação, se possível até jogando fogo sobre aqueles que não nos aceitam, que são os nossos opositores, que fecham a porta na face, na cara da gente. Agora Jesus, que tinha endurecido o seu rosto para ir para Jerusalém, notem que não tinha endurecido o seu coração. O coração de Jesus não era um coração de pedra. O coração de Jesus era um coração que ama e que compreende. E compreende muitas vezes repreendendo os próprios discípulos seus. O que é que Jesus faz? Jesus parte para um povoado. O único fogo que Jesus queria fazer descer do céu era o fogo do Espírito Santo. Ele mesmo dizia, eu vim para colocar fogo no céu, e como eu queria que esse fogo já tivesse sido ateado. É o fogo do Espírito Santo que Jesus quer que venha e que realmente devore em nós tudo aquilo que não é bom. Porque a vontade de Jesus é aquela mesma vontade do seu Pai. Ele quer que o pecador se converta e viva. Então ele não podia encontrar satisfação em que aqueles samaritanos fossem queimados, como foi queimada na cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, que não quis se abrir à justiça e ao amor de Deus. Vejam como Deus vai cada vez mais acolhendo a humanidade e educando a humanidade. Então aqui agora nós somos educados. Jesus nos compreende e Jesus muitas vezes nos repreende. Então no dia de hoje vamos pedir a Jesus essa graça de saber tomar decisão como ele fez. Endureceu o rosto e foi para diante. Ajude-nos também a corrigir, a compreender os outros, mas a repreender também, a mostrar onde é que tem a falha, onde é que as pessoas podem crescer. Mas tem uma outra coisa muito importante nessa estratégia comunicativa de Jesus. Mais adiante nós vamos ver uma coisa. Jesus vai contar uma parábola para um doutor da lei, dizendo para ele que o mandamento mais importante é esse de amar o próximo. Quando ele diz que não sabe quem é o meu próximo, ele vai contar uma parábola de um samaritano que é bom. Agora aqui nesse povoado, Jesus não encontrou um samaritano, nem uma samaritana boa ou bom que abrisse a casa para acolhê-los, mas Jesus tirou a poeira daquela experiência que ele fez e vai para diante. E com a sua mente, com o seu coração aberto, quando ele vai contar a parábola do bom samaritano, bota o bom samaritano numa luz positiva e fala de um samaritano e de uma samaritana, e poderia ser também de uma samaritana que soube acolher alguém que estava na estrada morrendo, que pôs sobre a sua montaria, que pegou seu dinheiro e pagou os gastos daquela pessoa, deixou dinheiro a mais, soube ser próximo do outro. Jesus, que não encontrou um samaritano que lhe fosse próximo, na sua mente, naquele momento, ele transforma o samaritano, fala bem dos samaritanos. Olha, Jesus está nos ensinando também no dia de hoje a prosseguir a nossa estrada, a estrada da nossa vida, fazendo a mesma coisa, desenvolvendo boas estratégias de comunicação para a gente não conservar o ódio no coração da gente. Endurecer o rosto e tomar uma decisão consequente significa também amolecer o coração, transformar a mente, a conversão contínua, a mudança contínua que faz a gente enxergar sempre o melhor no outro. Peçamos isso a Jesus no dia de hoje, que
que Ele nos ajude a enxergar o melhor no outro, aquele melhor que a gente nem está vendo agora concretamente, mas que a gente acredita que exista. E assim, veja só, Jesus contando a parábola do bom samaritano, quantos bons samaritanos essa sua palavra não descobriu, não fez nascer pelo mundo. A força da sua palavra, a força de uma experiência transformante. Que Jesus nos ensine no dia de hoje a ter linguagem transformadora. A linguagem pode começar a mudar o mundo à nossa volta, mas precisa, sobretudo, mudar o mundo dentro de nós. Que a gente não abandone a firmeza das decisões que a gente tem, que a gente não abandone nenhuma oportunidade, se a gente tiver, de ajudar os nossos irmãos, compreendendo-os e repreendendo-os, mas com um amor muito grande, porque a repreensão que Ele deu aos samaritanos foi certamente desejar que o Espírito do Senhor viesse sobre eles como esse fogo que tudo transforma, e que esse Espírito do Senhor gere amor e comunhão em cada uma e em cada um de nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, dentro de ti para te abençoar, ao teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para Maria Passos, acompanhando essa nossa transmissão, a Fernanda Mendes, a Leo Passos, a Genilza Lisboa, Cal Rezende, Cacto Suculenta, Jaci Félix. Um abraço para Cláudio Queiroz, Leilan Cerqueira, Rose Santos, Marlene Alves, Dayara Souza, bom dia. Bom dia para Sônia Melo, para Mima Costa e Núbia Passos. Eu vejo que aí, quando duas pessoas chegam no mesmo momento, as duas vão ali juntas, e aí às vezes eu não consigo falar das duas, mas agora eu consegui ver aqui. Padre Rodrigo Rios, um abraço para você. Não sei se você ainda está na sua festa ou já teve, né? Festa boa, então que viva os bons frutos dessa sua festa, se ela já terminou. Um abraço para Marta Amorim e o Padre Juarez Ferreira, para Bia Cláudia, para Maria das Graças e Edilene Borges. Um abraço para Djalma Barreto. Djalma está pelo mundo afora, né? Parece que eu te vi aí em Santa Catarina. Eita, barriga verde aí. Para Nenga Almeida, um abraço para Adriana, para Leudes Martins, para Dilma Aparecida, Megneiva, para Daniel Barros, um abraço para Adelma Aroteles, para a Sagrada Família, irmã Eronildes também, para Rosa Santos, Cris Nascimento e Everilda Menezes, um abraço, que me diz aqui Dilma, assim, um abraço para todos vocês aí de Minas, né? Para Alane Nascimento, quem mais aqui eu tenho? Para Bruna Santos Teologia, um abraço para você. Um abraço para o Will Oliveira. E um abraço também para a senhora Antônio Santana, não é aí que a Mima está dizendo que colocou para assistir a meditação, seu Antônio. Bênçãos de Deus para você. Antônio é conhecido como padre, né? Na comunidade o pessoal chama de padre. Então Mima é a filha de padre aí da sua comunidade. Um abraço para vocês, saúde, paz e recuperação. Para que Deus o ajude na recuperação de sua saúde. Um abraço para a Nelma e um abraço para a Flor Tiago, para a Cristiane Almeida, um abraço grande para ti, Cris, para Maurício Pintor, bom dia. Então, para todas, para todos que estão aqui acompanhando essa nossa transmissão, fiquem com Deus, um dia abençoado e que nos mantenhamos firmes nas nossas decisões.